Aí vem a pergunta que algumas pessoas podem perguntar. Mas será que de fato é verdade? Fato e verdade. Jesus disse isso? Seria uma boa pergunta. Será que os escritores, professor, então, não escreveram algo em seus relatos como se Jesus tivesse dito, mas na verdade Jesus não disse nada disso? Poderia ser. Aí surge um outro problema. Logo então, para aqueles que estão dando crédito aos relatos bíblicos, como os ditos de Jesus, tem que tomar cuidado. Que parece que nem tudo aquilo que diz ser dito de Jesus, verdadeiramente foi de Jesus. Aí entra o quê? Uma outra construção mentirosa. Por pessoas que alguns dizem que foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem. Escrever o quê? A mentira. Fala, galera. Chega mais, porque hoje o papo vai ser direto, reto e sem frescura. Se você acha que já viu polêmica, meu amigo, se prepara, porque essa aqui é daquelas que faz crente arrepiar e pastor engolir seco. O corte que a gente vai soltar hoje é simplesmente uma aula magistral do professor Fábio Sabino, um cara que não precisa de introdução, mas que merece ser exaltado toda vez que a gente fala dele. Aqui não tem achismo, não tem crença cega, e muito menos aquela papagaiada gospel que só serve para alienar mais gente. O que temos é história, arqueologia, exegese e uma análise crítica que bota a Bíblia contra a parede e desmonta, peça por peça, essa farsa que os religiosos vendem como verdade absoluta. E o tema de hoje? Segura essa. Os patriarcas e matriarcas bíblicos nunca existiram. Isso mesmo. Esquece Abraão, esquece Isaac, esquece Jacó. Tudo invenção, tudo mito, tudo historinha pra boi dormir. Mas aí vem a questão, se esses personagens nunca existiram, por que raios Jesus fala deles como se fossem reais? E é aí que o buraco fica ainda mais embaixo, porque a lógica desmonta de vez qualquer argumento cristão. Se Jesus fosse divino, ele saberia que Abraão é um conto lendário. Mas ele fala do cara como se fosse real. Ou seja, ou Jesus era um mentiroso, ou ele era apenas um humano ignorante repetindo historinhas do passado. De qualquer jeito, a narrativa cristã desaba. E quem vai te provar isso, com fatos, lógica e conhecimento, é o professor Fábio Sabino. E aqui no canal, você já sabe, a nossa missão é desmascarar as farsas religiosas e abrir os olhos de quem ainda está preso nessa gaiola chamada fé. Porque o que a religião quer é manter você obediente, alienado e com medo. Só que aqui, meu parceiro, o conhecimento liberta. Então, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque quanto mais gente tiver acesso à verdade, menos espaço sobra para os enganadores de terno e gravata, que lucram com a ignorância do povo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, gente, boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos. E hoje nós trataremos de algo complexo a respeito dessa questão dos patriarcas e matriarcas não terem existido. Logo, então, o que existe hoje de guerra lá no Oriente Médio não tem nada a ver nem com Bíblia, nem com Alcorão. A partir disso, trabalharei com isso amanhã, a partir de amanhã, tá? Então, primeiro trabalhei no aspecto bíblico, provarmos se realmente, de fato, essa briga aí desde quando surgiu o patriarca Abraão, é a promessa, era a profecia lá na Bíblia a respeito de Ismael, de Isaac, já foi profetizado na Bíblia, aí os retardados, que não sabem de porcaria nenhuma, que acha, porque está escrito, está relatado a verdade absoluta, porque a Bíblia é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, eu vou provar que não tem porcaria nenhuma de Deus aí, esquece isso, tá? Sobre Abraão também acredito, também não tem nada, não existe, é tudo fantasia, tudo lenda, construído, enfim. Mas, entretanto, farei uso da história para vermos que não tem nada a ver com Bíblia, que são questões políticas, infelizmente, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas que está escrito na Bíblia é a verdade. Então, vamos explicar. Pois bem, sabendo que nada desses patriarcas existiam, com base em quê, pessoal? Vá lá na minha aula e assista para saber com base em quê, né? Fica aqui com achismo, fé e crença. E aí eu fui ver que vários personagens da Bíblia, aonde vem a teoria de alguns crentes, que é verdade, por que Jesus falou de Abraão? Aí é onde que piora. Professor, os patriarcas e matriarcas não existiram, mas a sua Bíblia, no Novo Testamento, vai colocar que Jesus
falou da existência dele, da vida dele. E aí, é onde vem a temática que eu coloquei hoje. Qual é a temática que eu coloquei para os senhores? Só ver. Jesus, o maior influenciador da mentira? Pois bem, se os patriarcas e matriarcas não existiram, por qual razão, então, falaram como se eles tivessem existido? É isso que eu queria entender. Ficou claro agora? E eu vou lançar uma problemática a respeito disso, para comprovar mais do que nunca para os senhores, um texto lá do Novo Testamento. E vai ser problemático. Por quê? Eu vou fazer uso de um personagem bíblico, que o relato a respeito desse personagem é um cara de tamanha sublimidade. Um camarada conceituado, gabaritado, e colocaram várias prerrogativas. Daí, mediante as prerrogativas que inseriram a respeito desse personagem, dá a entender que o camarada, em um jargão, era o cara top das galáxias. Era um cara bem resolvido, bem antenado, bem instruído, com vasto conhecimento. E veremos a problemática que surgirá a respeito desse personagem. Veremos. Se não é o que interessa, então, vamos compartilhar os bolsos. Vamos lá. Vamos ver o Jesus da Bíblia. Os patriarcas e matriarcas não existiram. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Vamos lá. Será que Jesus, ou os escritores do Novo Testamento, foram influenciados pela mentira e acabaram influenciando a mentira? Ou seja, de fato e verdade, os patriarcas, matriarcas não existiram. Abraão, Isaac, Jacó, esquece isso. História da carochinha, uma história lendária. Ok, então nós temos uma lenda. Lembra que eu falei para os senhores? Às vezes uma lenda contada por muito tempo, essa lenda acaba se tornando uma verdade, mas não é a verdade, é uma lenda. Só foram repetindo, até que para alguns tornou-se verdade. E segundo os relatos bíblicos do Novo Testamento, parece que surtiu essa lenda como uma verdade, como existente. Que de fato e verdade Abraão existiu, os descendentes de Abraão existiram, e que não passa de lenda, mas aí vem a pergunta, que eu vou usar aqui. Algumas pessoas colocam que Jesus é divino, Jesus é Deus. Sabe o passado, o presente e o futuro, temos atributos naturais, em primazia, atributos naturais, onisciência, onipresença, e por aí se vai. Atributos morais em excelência, ou seja, todas as atribuições e prerrogativas que caracterizam a divindade, no caso judaica ou cristã, que são as prerrogativas, os atributos naturais, etc. e tal. Jesus também compactua, tem os mesmos atributos para dizer que ele é divino. Pois bem, Jesus sendo divino, não sabia que Abraão é um conto lendário? Jesus não sabia que os descendentes de Abraão eram lendários? Ele sendo divino, como assim alguns colocam, por que então que raios partam que ele vai e endossa um conto lendário como se fosse uma verdade? Primeira questão é essa. Segunda questão é, o Jesus não era divino. O Jesus da Bíblia era humano, não tinha nenhuma prerrogativa divina. Mas ele falou a respeito disso. Do que ele falou? Aí eu vou colocar agora, né? Vamos colocar o Jesus divino e o Jesus humano, né? Vamos ver como fica. Segundo os relatos bíblicos, tá bom, senhores? Vamos lá. O primeiro relato diz assim: o caso em Jesus. Se sabe por fundamentos que os patriarcas não existiram. E se não existiram, por qual razão Jesus falou que eles existiram? Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Aqui é um Jesus divino e um Jesus humano. Aí vocês fiquem com vocês, tá? E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mateus 8:11, ao que parece, é um dito de Jesus. Mas esse Mateus 8:11 é um dito de Jesus divino ou um dito do Jesus humano? Só que aqui ele está colocando o futuro, né? Não é isso? Não é o passado, não. Mas eu vos digo que muitos virão, futuro, do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão. Vão sentar. As pessoas que virão no futuro do Oriente, do Ocidente, e vão se sentar à mesa. Não, professor, isso aí não é literal. É o quê? Não, professor, isso aí é figurativo. Pois bem. Então vamos entender isso dentro de uma linguagem figurativa, ou dentro de uma linguagem simbólica, beleza? Ok. Vamos tirar então para algumas pessoas que isso não é literal. Bom, então se não é literal, então esquece então o reino dos céus, porque não é literal. Então nós temos que entender figurativamente, simbolicamente, o que é o Oriente, o que é o Ocidente, o que é se sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó.
Então o que é isso então? Figurativamente ou simbolicamente? Alguém pode me explicar? Vamos fazer diferente. Para aqueles que querem afirmar que o que eu acabei de ler aqui não é literal, é figurativo ou é simbólico, e a pessoa consegue me explicar com fundamentos que isso que eu acabei de ler, Mateus, é figurativo e é simbólico, eu convido o senhor ou a senhora a me explicar que isso não é literal, tá? Simples assim, né? Bom, continua. Vamos lá com o esboço. Abraão está vivo? Olha o que o Jesus da Bíblia vai colocar. Segundo o dito de Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, sim, Abraão está vivo. Está morto não. Não, segundo Jesus da Bíblia aí, tá? Mateus 22:32, que diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Isso Jesus dizendo o que as pessoas diziam lá atrás. Deus dizendo, né, para vários personagens lá do período veterotestamentário, né? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Jesus aqui agora complementando, que está aqui em vermelho, tá? Mateus 8:11. Mas eu vos digo, novamente, que muitos irão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então, você vê aqui, por que está falando de sentar à mesa? Porque Jesus está colocando, esse Mateus 11 com 22:32, por que vai sentar à mesa? Porque Jesus está colocando que os patriarcas não estão mortos. Eles estão vivos, lá no céu. Aí por isso que Jesus trouxe essa profecia em Mateus 22, que no final dos tempos já juntar-se-ão as pessoas do Ocidente, do Oriente, e lá no reino dos céus assentar-se-ão com as cabeças patriarcais, Abraão, Isaac e Jacó, senhores. Só que Jesus esqueceu que os patriarcas são lendários. Se ele for divino, lascou-se. Se colocar aquele humano como se ele é humano, pode falar de algo futuro que não dá, né? Então, senhores, isso daí é o seu Novo Testamento. Isso aí é a história da sua Bíblia, que muitos crentes gostam, acham que me refutaram, professor Fábio. É só citar uns 5 versículos isolados que já me refutou. Olha que ponto chega a ignorância do ser humano. É isso aqui que eu estou falando aqui agora. Só tem a diferença, né? E eu fiz uma aula de 2 horas fundamentando que esquece patriarca ter existido. Então a premissa foi lá, ok, tem o fundamento que os patriarcas não existiram, são lendários. Aí agora eu entro, aqui com o tal de Jesus falando de um conto lendário, que esse conto lendário é verdadeiro. Aí por isso que muitos crentes acreditam que ele existiu, porque Jesus falou. Aí eu falo, então quer dizer, eu tenho que acreditar em tudo que está escrito na Bíblia? Não, isso aí, para acreditar em tudo que está na Bíblia, isso não é para pessoas que estudaram, não, isso aí é para pessoas que não procuram estudar, tá? Pessoas que vivem de crença, fé e achismo, essas pessoas acreditam piamente que tudo é verdade. Aí eu chamo de crente idiotizado. O que é um crente idiotizado? É aquele crente que foi manipulado, ele por si só não consegue estudar, não consegue buscar fonte, não consegue saber o que de fato é verdade. É a verdade escrita na Bíblia, então isso eu chamo de crente idiotizado, tá? Simples assim. Simples assim. Vamos lá? Vamos lá, senhores. Estão vendo aí o Jesus da sua Bíblia? Jesus é o quê? Ele é o quê? O seu Jesus da Bíblia foi um influenciador da mentira. Porque Abraão é tudo lenda, com comprovação, e não com achismo e crença, como os crentes idiotizados que vêm entrar aqui no meu canal. Esquece. Porque tá olha o tamanho da Bíblia agora que eu trouxe aqui, ó. Não, porque a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, santa, gloriosa, poderosa, para retardado. Que nem infelizmente, um problema que até respeita as pessoas que têm esses problemas, né, neurológicos e tal, que estão em tratamento, que nem o poder de Deus da Bíblia faz algum milagre para isso. Só existe na Bíblia. Tá claro? Então, se o seu Jesus da Bíblia é verdadeiro, é existente, Abraão é mentira, é uma lenda, então o seu Jesus da sua Bíblia é um propagador de mentira, é mentiroso. Aí vem dizendo que o pai da mentira é o diabo. Não, agora eu vou corrigir. O pai da mentira não é o diabo. Tá? Ficou claro? O pai da mentira não é o diabo. O pai da mentira é Jesus. Porque aquele que profere mentira é filho do diabo. Então Jesus não é filho de Deus. Jesus é filho do diabo. Não é isso que diz a sua Bíblia aí em João, capítulo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quer ver? Deixa eu ir lá, peraí. Deixa eu ver se é isso. João 8. João capítulo 8 diz assim, quer ver? Só a Bíblia, você não gosta da Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Vamos para trás que existiu, Jesus está mentindo. Aqui, ó, tá aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó, isso mesmo, ó. João, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela para ficar fácil. Vamos lá, diz assim, ó, só a Bíblia aí, crente alienado. João 8, diz assim: vós tendes, João 8:44, tá? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade nele.
Ixi, aqui eu já provaria para Jesus que Jesus aqui em João 8,44, Jesus também mentiu. Pessoal, não há verdade nele, no diabo? Depois eu provo isso. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso, isso é o diabo, tá? E pai da mentira. Então, se Jesus mentiu, é porque Jesus é filho do diabo. Porque o diabo, segundo João 44, o diabo é o pai da mentira, tá? Então, Jesus não é filho de Deus. O Jesus bíblico é filho do diabo, porque Jesus mentiu. Mentiu onde, professor? Porque os patriarcas não existiram. E Jesus está colocando aqui como se os patriarcas tivessem existido. Simples assim. Quem está dizendo sou eu. É a sua Bíblia. Aí eu pergunto, o diabo é mentiroso? É? Pois bem. Se o diabo é mentiroso, e Jesus dizendo, olha, vou ler novamente, para os senhores depois falar, não, professor, não, vamos ler novamente na sua Bíblia o que está escrito. Preste bem atenção. Novamente, quer ver? Ó, João 8,44. Vou pegar uma parte aqui, ó. Porque não há verdade nele. Jesus dizendo, não há verdade em quem? No diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Então, no diabo não há verdade. Ficou claro aqui, Jesus dizendo? Sim ou não? Sim. Pois bem. Agora eu vou compartilhar um outro texto e vamos ver se o diabo falou verdade. Porque Jesus disse que no diabo não há verdade. Ok? Pois bem. Vamos lá? Tá aqui, ó. Preste atenção. Jesus dizendo assim, senhores, ó. Mateus capítulo 4. Não, vamos desde o começo, tá? Entendemos isso. Falou que no diabo não há verdade. Jesus disse lá em João 44. Vamos ver aqui Jesus também dizendo, vamos lá? Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ok. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Não é assim que desse detalhe que eu quero, mas isso é regra de contexto, tá bom? Só para facilitar. Ele, porém, respondeu e disse, o diabo, não, desculpa, Jesus, está escrito, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, agora o diabo, se tu és o filho de Deus, se tu és, e colocou uma conjunção coordenativa, condicional, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Será que o diabo falou a verdade da referência bíblica ou o diabo mentiu? Vamos ver. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Quando você pega essa expressão, diz Jesus, também está escrito, Jesus está dizendo que a citação textual que o diabo fez para Jesus não é mentira, é verdade. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que mais? Aí eu vos pergunto, o diabo mentiu ao fazer uso do texto bíblico? Mas Jesus ensinou em João 44 que no diabo não há verdade. Se não há verdade, há de existência de verdade, então a citação que ele fez lá dos Salmos é mentira? Teria que ser, porque o diabo, nele não há verdade. E agora? Vai, crente, pega versículos do lado para querer me refutar. Pega aí, pega, que eu tô dando 300 aqui para vocês. Vai! Descontável, descontável. Continua, senhores. Isso é o que o Senhor Jesus está ensinando aí. Então, o Senhor Jesus, ele é mentiroso e influenciou a mentira. Por que influenciou, professor? Porque a sua Bíblia está aí canonizada, bonitinha, canonizada com as influências mentirosas do Jesus bíblico. Tá? Continuo. Vamos lá para o esboço. Segundo o relato do Evangelho de Mateus, Jesus afirma que Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos na eternidade, uma vez que pouco significaria dizer que Deus é o Deus dos homens mortos. As palavras explicativas finais após a citação enfatizam exatamente este ponto, o que estim, theos necron aladizontam, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. O argumento de que Abraão, Isaque e Jacó, embora tenham morrido, estão vivos em Deus. Qual o dia que Abraão viu Jesus? Piorou. Olha o que Jesus bíblico ensinou, a mentira. João 8, 56 ao 58. Jesus dizendo, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, para Jesus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, meu Deus do céu! Jesus afirmando que Abraão viu Jesus.
Só que tem um problema. Qual? Abraão não existiu. Abraão é um conto lendário. Aí você tem um relato bíblico endossando uma mentira. Por isso que é a temática. Jesus, o maior influenciador da mentira, eu fiz uma pergunta. Agora estou afirmando, usando textos aqui. Aí minha pergunta, algumas pessoas podem perguntar. Mas será que de fato é verdade? Fato é verdade. Jesus disse isso? Seria uma boa pergunta. Será que os escritores, professor, então, não escreveram algo em seus relatos? Como se Jesus tivesse dito, mas na verdade Jesus não disse nada disso? Poderia ser. Aí surge um outro problema. Logo então, para aqueles que estão dando crédito aos relatos bíblicos, como os ditos de Jesus, tem que tomar cuidado. Que parece que nem tudo aquilo que diz ser dito de Jesus, verdadeiramente foi de Jesus. Aí entra o quê? Uma outra construção mentirosa. Por pessoas que alguns dizem que foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem. Escrever o quê? A mentira. Calma que eu vou provar isso, hein? Quebra, eu vou. Hoje eu provarei na Bíblia para os senhores que o maior influenciador da mentira, sabe quem foi? Sabe? Escute. Muito é blasfêmia. Não, vou provar na Bíblia. O maior influenciador da mentira, escrito na sua Bíblia, e vou provar isso, foi o Espírito Santo. Mentira, só foi. Calma. Pode se sacudir, espernear. Blasfêmia. Eu vou lhe provar. Crente que não estuda, que diz que eu estou blasfemando, tá? Se segura aí na cadeira, que hoje eu vou lhe provar, tá? Onde vai parar o seu Espírito Santo? Aquele que inspirou as pessoas a escreverem os relatos bíblicos, e tanto você, assina embaixo. Calma que eu vou chegar lá. Só está aquecendo as turbinas. Deixa eu ver se vai ser agora comentar. Não, vamos colocar aqui, que Abraão recebeu, segundo o relato bíblico, é tudo lendário, a oportunidade de ver o futuro. Era um lugar comum, preste atenção, entre os judeus. Era um comentário judaico. A misteriosa visão de Gênesis, lá no capítulo 15, 17 ao 21, foi interpretada por um judeu chamado Yohanan ben Zakkai, que ele foi o responsável no concílio de Abne por realizar em 90 depois de Cristo a canonização do Antigo Testamento, tá? Como mostrando, Deus revelou este mundo a Abraão, mas o mundo vindouro ele não revelou. Ou seja, o que eu quero chegar? Gente, crença em fé dá nisso. Construíram a Bíblia, os homens construíram isso daqui, tá? Se você não sabe, não tem nada a ver com Deus isso aqui. O Antigo e o Novo eu explico no meu livro, como surgiu o Novo Testamento. Eu tenho um livro que eu explico, tá? Como surgiu o Novo Testamento? Você sabe? Eu não sei, mas não foi os apóstolos que no primeiro século, por inspiração do Espírito Santo, papapá. Foi que lhe ensinaram 1 milhão de vezes essa catira mentirosa. Foi mentira também, tá? Esquece isso. Tudo uma baboseira isso. Isso aí não existe. Você explica no meu livro como surgiu o Novo Testamento, tá? O Antigo também não tem muita diferença, não. Simples assim, tá? Simples assim. Continua. Aí, Yohanan ben Zakkai e tal, foi falar a respeito desse negócio. Já falei, os crentes não têm argumento. Aí fica aqui, vem aqui pra me xingar, me ofender. Entra ao vivo aí, crente. Entra aqui e me prova. Vai. Cambada de vagabundos. Akiba divergiu. Tanto este mundo como o mundo vindouro, ele lhe revelou. Incluindo, portanto, os dias do Messias. Como Jesus pode dizer que antes de Abraão existir, ele já existia. Se Abraão nunca existiu, mentira, né? De quem? Do seu Jesus. Agora eu vou entrar para provar para os senhores que o Espírito Santo, você crente aqui, coloca, preste atenção, tá? Você crente idiotizado, tá? Crente idiotizado. Agora eu provarei para os crentes idiotizados que dizem que a Bíblia ela veio existir por intermédio de pessoas que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Pois bem, quando a pessoa coloca que quem escreveu por inspiração, logo então, o Espírito Santo preservou a pessoa dos erros, das contradições, das mentiras, das lendas e de tantas outras coisas. Ok? Ok. Mas agora eu vou provar-vos que o seu Espírito Santo, se de fato e verdade, como muitos acreditam, ele inspirou as pessoas a escreverem a mentira. Tá? E digo mais, e ele não preservou escritores de escrever a mentira. Ele poderia, ei, fulano, cuidado, hein, cuidado. O que você está escrevendo aí, você errou, não é isso. É o contrário, só que o Espírito Santo não fez isso. A pessoa escreveu a mentira, errou no seu registro, e olha que essa pessoa que eu vou usar é uma pessoa adotada pelo Espírito Santo. Vamos lá? Eu vou ler quem é essa pessoa para os senhores agora, preste atenção. Olha, preste atenção no que a sua Bíblia está escrita, preste atenção. Deixa o like e compartilha, por favor, que a aula hoje aqui é aula puríssima. Vou provar, falei que ia provar que o Espírito Santo, se ele inspirou alguém a escrever a mentira. Jesus era mentiroso,
Jesus era filho do diabo. Se Jesus mentiu, pai da mentira é o diabo, está escrito na sua Bíblia. João 8,44. E agora provarei o Espírito Santo, senhores. Pode colocar que eu estou blasfemando, eu vou provar dentro da sua Bíblia, crente. Dentro da sua Bíblia, vamos ver quem está blasfemando. Vamos lá? Eita, agora o couro come. Olha que lindo esse personagem. Diz assim, Atos, primeiro vou ler. Estevão, o homem, vou afirmar aqui agora, cheio de fé e mentiras. Preste bem atenção na minha pergunta. Pode um homem cheio de fé, preste atenção, crente, uma primeira pergunta, do Espírito Santo, de poder, de prodígios, de sinais e mentir? Pode? Vou fazer essa pergunta novamente. Preste bem atenção que perguntarei novamente. Pode um homem, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, prodígios, sinais e mentir? Responde para mim no chat, por favor. Primeira pergunta que eu faço, daria a prova. Pode ou não pode? Vamos lá. Continuo. Eu fiz a pergunta, vamos lá? Como é que vocês responderam? Caramba, gente, ninguém respondeu para mim. Poxa. Ah, tá, vamos lá. Então eu fiz a pergunta. Pode. Vou falar novamente, ó. Pode um homem cheio de fé, ó a minha pergunta. Cheio de fé, do Espírito Santo, de poder, de prodígio, de sinais, mentir? O homem completo, gente. Poder, Espírito Santo, fé, sinais, prodígio, milagre. E mentir? Cheio do Espírito Santo. Esse é o problema. Vamos lá? Vamos ver então quem era Estevão na sua Bíblia? Vamos lá? Na Bíblia dos crentes. Quem era Estevão? Aqui que era Estevão, ó. Atos 6,5 diz assim. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão. A eleição de Estevão. Preste bem atenção. Homem. Está na sua Bíblia. Atos capítulo 6, versículos 5 e 8. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, Nicanor, e Timão. Olha o Timão aí. E Pármenas, e Nicolau. Prosélito de Antioquia. E, versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia, Estevão, prodígios e grandes, não é sinais, grandes sinais entre o povo. Esse era o homem Estevão. Um homem cheio de fé, do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, e ele, Estevão, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E lembrando, senhores, que Estevão foi o homem que viu os céus abertos e Jesus à destra de Deus. Vai na sua Bíblia escrito isso em Atos, tá bom? Ok, beleza. Diz assim, ó. Vamos ver? Aqui, ó. A mentira de Estevão. Atos, capítulo 7. Diz assim. E Jacó desceu ao Egito e morreu. Ele e nossos pais. Preste atenção. E foram transportados para Siquém. Jacó foi transportado para Siquém. E depositados. Quem? Jacó e os pais, a descendência de Jacó, antes mesmo de Jacó. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão, preste atenção, crente, comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Hamor, pai de Siquém. Cai Cateb Jacob, eis Aikipiton Cai, Eteleutesen Autos, Cai Roi Pateres Remal, Cai Metetesan, eis Siquém, Cai Etetesan Ento, Minematiho, Onessato, Abraão Times, Agirio Parato, Riom, Emon ex Siquém. Aí eu pergunto, vou dar uma pergunta, senhores. Quando Abraão comprou a sepultura, nós vimos na aula passada. Abraão comprou lá a cova de Macpela, o campo de Mamre, lá de Canaã. Quando Abraão compra por 400 ciclos de prata, Abraão comprou dos filhos de Hamor, que era pai de Siquém? Foi? É isso que está escrito na sua Bíblia, que nós aprendemos na aula anterior, senhores? É? Entra aí agora e me responde para mim ao vivo, crente. Se você afirma que o Espírito Santo é quem inspirou as pessoas a escreverem a verdade do que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, Jesus não mentiu, ninguém mentiu, ainda mais Estevão, homem cheio de fé, de Espírito Santo, de poder, e fazia prodígios, fazia milagres, sinais. Agora está Estevão dizendo, em sua oratória, em sua explicação, que Jacó foi enterrado no campo em que Abraão comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém. Eu vou ler novamente, porque tem crente que vai falar que não está escrito isso na Bíblia. Abra sua Bíblia e leia comigo, por favor. Vamos lá? Novamente.
Vamos lá, vou ler novamente o versículo. Tá lá, Atos 7, 15 e 16. Lê aí, crente. E Jacó desceu ao Egito e morreu. Jacó desceu ao Egito e morreu. Ele, Jacó, morreu, e nossos pais, tá? Isaac, Abraão, nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Hamor, pai de Siquém. Ok. O homem Estevão, cheio de fé, do Espírito Santo, poder, sinais e prodígios, mentiu na cara de todos, dizendo que Jacó foi enterrado na sepultura de Abraão, que estava em Siquém. Essa afirmação de Estevão não passa de uma aberração. E olha que alguns ainda dizem que ele tinha qualidades invejáveis. Agora, quem foi que comprou o campo de Hamor? Foi Abraão. Abraão comprara os filhos de Hamor. Foi Abraão? Vamos ver? Segundo o homem cheio do Espírito Santo, que é Estevão, quem comprou a sepultura que estava em Siquém foi Abraão, dos filhos de Hamor, pai de Siquém. Talvez fique aqui novamente. Entretanto, o homem cheio do Espírito Santo não viu que estava errada a informação. Pois quem comprou uma parte de um campo em Siquém, e olha que nem foi para sepultar, não foi Abraão, e sim Jacó. Vamos confrontar? Vamos lá, novamente Atos. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, depositados na sepultura que Abraão comprara, por certa soma dos filhos de Hamor. Ok. Gênesis 33, 19. E chegou Jacó, salva a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, das mãos dos filhos de Hamor. Quem comprou? Jacó, e não Abraão, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Novamente eu pergunto para os senhores, quem está mentindo agora? Sou eu? E aí, crente, Jacó, o homem, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, de poder, de sinais e prodígios, está ensinando para o povo judeu, antes dele morrer apedrejado, que Abraão comprou um campo onde sepultou Jacó, onde Abraão comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém. Mas não foi Abraão, não, foi Jacó. Aí o Espírito Santo veio de preservar Estevão, cheio de Espírito Santo. Estevão, não, Estevão, está errado. Por que o Espírito Santo? Está errado, filho. Não foi Abraão, não, que comprou dos filhos de Hamor, não, meu filho. Foi Jacó. Abraão comprou dos filhos de Het. De Het. Ai. Aí tem alguns crentes dizendo que a Bíblia não tem contradição. Pega esses teólogos lixo, essas porcarias que estão por aí. Ai, mano, a Bíblia é inspirada, é palavra de Deus, a Bíblia é aparente contradição. Vai ter vergonha na cara. Aí tem gente aplaudindo. Irmão, o professor Fábio é um herege, é um mentiroso. Fica ensinando no canal dele, nas redes sociais, que a Bíblia tem contradição. Eu já aprendi com o doutor, com o PhD, não sei com quem, que a Bíblia não tem contradição, é aparente contradição. Então me explica aí, ô crente. Já de ser burro. Fica aí, dando ouvido. Vamos lá, continua ainda. Não terminei? Vamos lá. Tem contradição não, né? Então tá bom. Aí, é só comparar. Estevão afirmou que Abraão comprou o campo dos filhos de Hamor, pai de Siquém. Mas a sepultura que Abraão comprou não estava em Maquipela, em Mamre, e não em Siquém. Vamos ver? Onde estava então? O que verdadeiramente Abraão comprou? Vamos lá, vamos comparar novamente. Jacó desceu ao Egito e morreu, e nossos pais, e foram transportados para Siquém, depositaram a sepultura que Abraão comprara, por certa soma de dinheiro, aos filhos de Hamor, pai de Siquém. Gênesis 23. Assim o campo de Efron, que estava em Maquipela, e não em Siquém, em frente de Mamre, o campo e a cova que nele estava, se confirmaram Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de quem? Filhos de Rete, e não dos filhos de Hamor. Tá claro? Só que na cabeça dos crentes, isso é aparente contradição. Então fique com a porcaria da sua ignorância. Porque eu já falei, a mentira para muitos crentes é bom, porque a mentira é verdade para eles, e a verdade é a mentira. Tá? Onde Jacó foi enterrado? Segundo Estevão, Jacó foi enterrado no túmulo de Abraão. Preste atenção. Abraão comprou onde? Ficou claro? Abraão não comprou nada em Siquém. Nada dos filhos de Hamor. Abraão comprou o campo de Efron, que não estava em Siquém, estava em Maquipela, em frente de Mamre. Em frente de Mamre. Dos filhos de Het. Está errado. Quem errou? Estevão. Agora, onde Jacó foi enterrado? Onde Jacó foi enterrado?
onde Jacó foi enterrado. Está dizendo que Jacó desceu ao Egito, Jacó então foi enterrado numa sepultura que Abraão comprara. Está tudo errado isso. Vamos ver onde que Jacó foi enterrado. Novamente. Vamos lá. Segundo Estevão, Jacó foi enterrado no túmulo de Abraão, que ficava em Siquém. Mas o relato bíblico de Gênesis diz ao contrário. Novamente, eu sempre vou pegar esse texto, ó, só para provar. Gênesis 50 diz assim: e fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhes ordenara. Os dos seus filhos o levaram à terra de Canaã. Filho de quem? De Jacó. Eu sepultaram Jacó na cova do campo de Maquipela. Ah, professor, agora tá certo, tá. Só que Estevão, inspirado pelo Espírito Santo, errou. Que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura, a Éfron, o Eteu, em frente de Mamre. Aí, Gênesis está certo, só que Estevão não sabe disso. Estevão deturpou, ou seja, é o contrário, né? O Espírito Santo não inspirou. Deixa eu ler meu esboço, vamos lá. Paulo e Abraão, não quero nem saber, vamos lá. Onde Jacó foi enterrado, senhores? Já li aqui, ó. Tá vendo? Jacó não foi enterrado lá que Estevão colocou. Não vou nem ler mais de Paulo aqui, eu não quero nem saber mais. Só esse pedaço aqui já é o suficiente para provar. Simples assim. Gente, como eu sempre falo, escrever no chat é fácil. Qualquer um escreve no chat, lógico. Né? Agora, entrar ao vivo aqui é diferente. Ou as pessoas darem aula, gravar, editar e postar também é uma coisa. Dar aula ao vivo é outros 500. Né? É outros 500. Fazer igual faz que entra aí, tal, sabatina, não dá pra qualquer um, não. Agora, como a pessoa vai querer entrar pra argumentar o quê? Ficou claro agora. Então, Abraão é uma lenda, uma construção lendária. Vem Jesus, pra você, viu, crente? Tá? Se Jesus é verdadeiro, existiu, é homem de Deus, 100% humano, 100% divino, Jesus mentiu, tá? Porque Abraão nunca existiu, ponto lendário. E pra piorar, não poderia Estevão também, homem cheio de fé, de poder e tantas outras coisas, construiu uma mentira, o Espírito Santo não preservou, e escreveu um monte de lambança. Simples assim. Ficou claro? Bom, pessoal, agora que assistimos essa aula do professor Fábio Sabino, chegou a hora da verdade. Você entendeu o que foi dito? Você absorveu o que o mestre da exegese jogou na mesa? Agora é com você. Vai e espalha a palavra da razão. Sabe aquela sua tia fanática que vive falando que tudo é plano de Deus? Sabe aquele crente que não sabe nem o que está repetindo, mas insiste em dizer que a Bíblia é perfeita? Agora você tem munição. Você tem os argumentos que eles não conseguem refutar. Você tem as verdades que eles evitam encarar. E a única coisa que eles vão saber fazer é te chamar de endemoniado e fugir do debate. O que o professor Fábio Sabino trouxe aqui hoje não é só conhecimento, é um tapa de realidade. É um exorcismo da ignorância. E você? Vai continuar calado ou vai fazer esse vídeo rodar? Vai espalhar esse conhecimento ou vai deixar os religiosos continuarem dominando o jogo com falácias e manipulações? A religião sobrevive da desinformação. O que foi dito aqui é o veneno que mata essa praga. É a luz que queima a mentira. Você entendeu o tamanho da bomba que o professor Fábio Sabino jogou na mesa? Isso aqui não é só uma aula. Isso é uma guerra contra a ignorância. Se você chegou até aqui e está sentindo que a mente expandiu, agora é o momento de agir. Primeiro, se inscreve no canal do professor Fábio Sabino e ativa o sininho para não perder nada. Segundo, se torne membro e ajude a fortalecer esse trabalho. Isso aqui não é brincadeira, não é só mais um vídeo na internet, é resistência contra a desinformação. E claro, espalha esse vídeo como um vírus. Joga nos grupos de WhatsApp, manda no grupo da família, joga na cara dos religiosos. Vamos infernizar eles com conhecimento. E não esquece, aqui no nosso canal tem muito mais material do professor Fábio Sabino. Se você curtiu essa aula, fica ligado, porque tem muito mais vindo por aí. Tamo junto. Até a próxima.